Aliás, pessoal, quero começar com vocês falando hoje sobre o encontro que Lula teve com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na pauta temos como meio ambiente, acordo Mercosul-União Europeia, que está se arrastando há anos, ciência e inovação, direitos humanos. Bom, eu quero falar sobre um dos principais temas, que é esse acordo do Mercosul. Começou um debate lá em 1999 e em 2019, 20 anos depois, se chegou a um acordo comercial, uma discussão que termina ali com as ideias colocadas no papel, mas não tiradas dele. Será que essa conversa agora de Lula com Ursula von der Leyen pode trazer algo interessante quando a gente fala de Mercosul? E eu já começo contigo então, Gustavo Segré. Muito obrigado. Boa tarde à nossa audiência. A questão é, o Mercosul e a União Europeia fizeram um acordo que já tem a maioria de idade, mas ainda não tem a certidão de nascimento. Porque não é um acordo formal, precisa do acordo de cada um dos congressos dos países, se bem que tem uma flexibilidade como para não esperar a totalidade para estar implementado. Qual é o problema? O objetivo do governo brasileiro era assinar em julho, que vai ter uma reunião da CELAC com a União Europeia também. Mas é muito cedo para conseguir essa assinatura, sobretudo porque o presidente Lula está querendo trocar um dos parágrafos do acordo, que são compras governamentais. Então, a ideia é fantástica. Agora, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Piperno, se essa ideia sair do papel, qual seria a vitória de Lula nessa negociação? Bom, primeiro, Evandro, um abraço a todos, um abraço à nossa audiência. Uma vitória enorme, porque, afinal de contas, esse é um acordo que se negocia há mais de 20 anos. Passou por todos os governos, aliás, inclusive pelos primeiros governos deles. Vem já de algumas décadas, né? E é claro que esse seria, sim, o mais importante acordo comercial assinado pelo Brasil em todos os tempos. Por quê? O Brasil nunca assinou um acordo, o Brasil nunca foi... Eu falo Brasil porque, embora Mercosul, mas a economia brasileira é, enfim, a maior de todas, né? Nunca o país assinou um acordo tão abrangente com um bloco tão importante. E um acordo que vai, inclusive, mexer com todas as áreas da economia do país. Porque uma vez, um ex-ministro de Relações Exteriores me disse uma coisa interessante sobre isso. Falando, olha, sempre se falou, por exemplo, em acordo para a abertura da indústria. Todo mundo estava de acordo que isso seria muito importante para nós. Aí você chegava na Fiesp, no momento de assinar, de discutir a sério, alguém levantava a mão e falava, olha, eu sou a favor do acordo, menos para o meu setor. Meu setor ainda precisa de alguma salvaguarda. É aquele fale agora o cálice para sempre, isso, aí sempre tem alguém que fala. Sempre teve alguém, nós estamos falando de sempre teve alguém há quase 30 anos. Então está na hora de não ter mais ninguém assinar. Quem for competente vai... se encaixar nas cadeias globais e nas cadeias, inclusive, que vão ser abertas por conta desses relacionamentos expandidos. Quem não for, paciência. Isso vale para o outro lado também. Ô, Langani, tem uma questão de meio ambiente muito importante nesse acordo. Por quê? A União Europeia ela coloca sanções caso o Brasil descumpra metas ambientais. E o que o Brasil quer também é que a União Europeia também seja punida caso ela também não cumpra essas metas. Ou seja, fazer uma via de mão dupla aí. Se eu posso ser punido, você também. Você acredita que dá para chegar num acordo nessa questão ambiental? Porque a pressão de lá para cá é muito maior do que a daqui para lá. Olha, é um ponto bastante crítico e bastante importante. Por quê? Porque a União Europeia, historicamente, contra o Brasil, seja governo A ou governo B, se utiliza da pauta ambiental justamente para justificar o protecionismo na área agrícola. A gente sabe que tem grupos de pressão, principalmente na França, na Irlanda, que sabe que teriam ali dificuldades em concorrer com um pujante agronegócio brasileiro e mesmo também com o agronegócio da Argentina. Então colocam aí a pauta ambiental na frente e é até uma contradição. Por quê? Porque em termos ambientais, no campo pelo menos, o Brasil tem políticas muito mais rigorosas, muito mais preservação do que o próprio continente europeu. Então eles instrumentalizam... O nosso Código Florestal é um dos mais rigorosos do mundo. Muito mais rigoroso. Então eles instrumentalizam a causa ambiental para obterem vantagens comerciais. E o que essa causa ambiental pode interferir, então, e fazer com que mais algum levante a mão, a exemplo do que mencionou o Piperno, Gustavo Segré? Vou te dar um exemplo. A Europa defende muito a questão ambiental, tem um problema muito sério com a questão agrícola. A França é um dos problemas maiores para que o acordo saia. Mas tem um país na América do Sul que chama Guiana
francesa, colônia da França. Esse país é o que mais desmatamento da Amazônia faz. Então, como se explica que um dos países que breca o acordo pela questão ambiental não consegue controlar uma colônia deles? A Guiana, aliás, é o país que hoje já trabalha com a exploração de petróleo ali no local, que o Brasil quer investigar, que é próximo da Foz do Amazonas. Isso mesmo, exatamente. Então, a narrativa francesa é curiosa. Fábio Piperno. Não, além do que, é claro que nos últimos tempos, aliás, nos últimos meses, os europeus fizeram exigências adicionais, o tal do protocolo adicional, que isso também tem sido discutido aqui na América Latina, aliás, na América do Sul, pelos 4 integrantes da América do Sul. Mas me parece também que esse é um assunto que os líderes locais, os líderes daqui, conseguirão chegar a um acordo. O que realmente chama atenção, e a Úrsula trouxe isso hoje, né? Nós temos uma ótima entrevista dela no jornal Folha de São Paulo, é mais uma vez se falar da, digamos, rastreabilidade dos produtos comprados aqui. Esse é um ponto importante que, inclusive, vai beneficiar os países da América do Sul. Por mais que se discuta aqui, quer dizer, vai também separar o joio do trigo na questão do agro. Pois é. O proprietário, o produtor ecologicamente saudável e tal, ele vai ficar separado daquele que desmata e vende de qualquer jeito. Pois é, rastreabilidade é aquilo que garantiria que você entenda desde o processo de produção até o momento em que ele sai da propriedade, chega ao local, você consegue acompanhar todo esse caminho e entender se de fato esse produtor rural ele está dentro das regras, ele contribui para a preservação do meio ambiente lá na propriedade dele e a procedência também do produto que chega até a União Europeia. Ô Alangani, você acredita também que seja importante nesse momento, Lula, aumentar esse diálogo internacional com a União Europeia ou ele precisa agora dividir um pouco da sua atenção com o que a gente tem para resolver no nosso quintal também? Não, a gente tem muito problema para resolver no nosso quintal. Em grande parte, a falta de articulação política do governo com o Congresso Nacional decorre dessa ausência do Lula, que só vive viajando, parece que está cansado de ir para o jogo político, de fazer articulação, terceirizou isso para o Alexandre Padilha, terceirizou isso para o Rui Costa e evidentemente que não estão liberando a verba justamente porque o Lula autorizou, né? Eles não estão tomando decisões sem o aval do presidente. Mas tem muita questão interna para resolver, tem arcabouço fiscal no Senado para ser aprovado, tem uma reforma tributária, então ele tem que dosar, né? Não é só apenas aí questões internacionais, tem as questões domésticas também. Para você que nos acompanha nesta segunda-feira, Alangani já adiantou alguns dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Arcabouço fiscal, relatório, há expectativa de que ele seja votado ainda antes do recesso, é a expectativa do relator, Omar Aziz. A gente vai falar um pouquinho de reforma tributária também, com falas de Simone Tebet, ministra do Planejamento, tudo isso no nosso cardápio de hoje. Dá para Lula dividir, então, a atenção e manter atendimentos de qualidade, tanto para questões internacionais quanto para as questões internas, Gustavo Segré? Você sabe que eu acho que o Lula está tentando ter um governo eficaz, que é muito diferente de ter um governo eficiente. A diferença entre eficácia e eficiência é eficácia resolve o problema. Eficiência resolve o problema com o menor custo possível. Nesse caso, o custo seria político. Eu vejo interessante as saídas, as viagens de Lula, sobretudo porque ela tem que ser acompanhada pela primeira-dama, que adora uma viagem luxuosa também. Mas a questão é, tem arcabouço fiscal, tem reforma tributária, vai ter muita tentativa de muitas questões de voltar atrás, reforma trabalhista, reforma sindical, que sem articulação do Lula eu vejo complicado que saia. Piperno, você acha um pouco injusto ficar criticando o Lula por tentar trazer questões comerciais que sejam ligadas a outros países? Eu fico imaginando se é injusto realmente criticar o Lula, porque ele está tentando resolver algo que se arrasta há quase 30 anos, né? Inclusive, a dona Úrsula, ela disse também nessa entrevista que eu citei, que foi muito bom que o Lula trouxe de volta o Brasil à cena como um importante ator internacional. Eu só queria refrescar a sua memória que o acordo Mercosul-União Europeia voltou à cena ainda no governo Bolsonaro. Voltou à cena. Lembra disso? Não. Você lembra disso? Eu vou, inclusive, é que talvez você não estivesse aqui, mas eu vou dizer vou fazer, inclusive, uma Vocês vão refrescar as memórias de ambos agora. Uma confissão. Tem uma refrescância aqui de memória. Aqui eu disse Já está doendo. que quando começou o governo Bolsonaro, a única coisa,
o único passo, por iniciativa dele, correto, que eu achei que ele deu, inclusive eu aplaudi a época, foi 2019, mais ou menos essa época do ano, aqui em junho, anunciaram um acordo. Se arrastava há mais de 20 anos. O que vale para o Lula agora, valeu para ele na época. Sim. Só que, aliás, a ministra Tereza Cristina trabalhou muito na época, e trabalhou muito bem. Sim. Só que o que aconteceu depois? Nada. Travou tudo de novo. Teve uma pandemia. Não, travou por conta da questão ambiental. Tá aí a dona Úrsula para falar. Não, e fora que o Bolsonaro, na época... Vamos lá, vamos amarrar. O Bolsonaro, na época, criticou a esposa do presidente Macron. Um detalhe assim. Isso foi uma fala bastante infeliz, com certeza. Agora, também tudo travou no mundo por conta da pandemia. Durante 2 anos, tudo ficou travado. Eu quero aproveitar... Senão o acordo era fácil. As questões foram outras. Todas as energias, questão ambiental, o Brasil, estava tudo voltado para a virou pandemia. páreo ambiental. Naquela situação não ia aprovar nada.